Olá pessoal, adaptações celulares. Vocês vão ver que apesar do nome dessa aula, né, desse estudo sobre como a célula se comporta em certas situações patológicas e não patológicas também, é, não é na verdade a adaptação de uma célula. Quando a gente fala de adaptações celulares, nós estamos falando de adaptações dos tecidos, né? Então nós estamos falando sobre como os tecidos se adaptam adaptando cada uma de suas células, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos slides e tem um questionário específico também para essa parte de adaptações celulares, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai ver são os 5 tipos mais importantes, né? Assim, que eu costumo pedir no questionário, nas provas, que é a hipertrofia, a hipotrofia, a hiperplasia, a hipoplasia e a displasia, a metaplasia, tá? Também tem a displasia e tem outros termos que vocês vão ter que decorar, tá? Mas o que acontece? Quando você tem um, uma sobrecarga de trabalho ou quando você tem alguma lesão crônica num tecido, né? Esse tecido ele as células desse tecido podem se transformar para que esse tecido se adapte, né, a essa situação, que pode ser fisiológica ou patológica, tá? Existem então alterações de volume celular, né? Quando você altera o volume celular, você está falando de trofia, tá? Então, quando você vai na academia, você vai fazer exercício, você está fazendo hipertrofia do músculo. Por que hipertrofia? Porque o músculo não cria novas células, né? Na verdade, o músculo esquelético ele é formado de fibras musculares que são compostas pela fusão de diversas células, né? Então, você tem uma fibra muscular com uma membrana chamada de sarcolema, que é uma membrana externa, e lá dentro dessa fibra muscular você vai ver que tem diversos núcleos de células. Então é uma fusão de diversas células. Normalmente essas fibras não são repostas, né? Existem lá umas células satélites que podem repor um pouquinho, uma fibra ou outra, mas na verdade, a princípio, depois que você cresceu e se tornou um adulto, você vai ter aquele número fixo de fibras, né? E para o resto da vida. Então, quando você faz exercício de musculação, por exemplo, né, exercício resistido, você não aumenta o número de células do seu músculo esquelético, você está aumentando o tamanho, né? Isso chama hipertrofia, tá? Então, vocês veem aqui, ó, hipertrofia, aumenta o volume de cada célula, aumentando então o volume do músculo, tá? E quando é diminuição, então entra a hipotrofia, tá? Quando você tem um aumento ou diminuição do tecido com relação ao volume devido ao aumento e diminuição de número de células, aí o nome é plasia, tá? Então você vai ter também aqui, ó, hiperplasia, tá? Você tem aumento da taxa de multiplicação das células e de diferenciação celular normal. Então você tem mais células, então o tecido fica maior, isso é uma hiperplasia, diferente de hipertrofia, onde o número de células é igual, só a célula que cresceu. E a diminuição de taxa, por exemplo, hipoplasia, tá? Era comum, né, o uso de atrofia muscular, por exemplo, atrofia de órgãos, ou aplasia, tá? Por exemplo, anemia plásica, né? O pessoal ainda usa. Então vocês vão ver, às vezes, alguns de vocês vão ter aula em hospital ou vão trabalhar em hospitais, tá? E vocês vão ver ainda pessoas falando atrofia e aplasia. Só que é um pouco incorreto, porque atrofia significa nenhuma atrofia, seria nada, né? Seria zero atrofia, né? E aplasia também seria nada. Então, o termo mais correto seria hipotrofia e hipoplasia, tá? Mas não precisa ficar corrigindo as pessoas, né? É lógico, ainda são termos que ainda são usados, né? Não são mais muito aceitos, mas ainda são usados
no cotidiano dos trabalhadores ali na área de saúde, tá? E aqui entra uma outra coisa, né? A diferenciação celular. Ali no material que eu passei para você, que está já disponível lá no site, vocês vão ver lá o que é diferenciação celular, tá? A diferenciação celular, ela é um processo onde a célula se torna madura, né? Ela se só torna adulta, tá? Então, a célula adulta não quer dizer que ela seja mais nova ou mais velha, né? Ela só está completamente diferenciada daquela célula tronco inicial, daquela célula bebê, né? Então tem aquela célula tronco que vai se multiplicando, forma uma mórula, depois forma uma glácula, e aí começa a formar os tecidos. E, e se você olhar, né, as diferenças entre as células, quando você olha para o DNA das células, aquela célula tronco e uma célula de neurônio tem o mesmo DNA. É o mesmo DNA. O que aconteceu? São a expressão daquelas proteínas que fazem com que essa célula se amadureça de forma diferente de outras células. Então, uma célula de músculo e uma célula neural têm o mesmo DNA, só que uma diferenciou para neurônio e outra se diferenciou para músculo liso, ou músculo esqueleto, ou o músculo cardíaco, né? Então, essa amadurecimento é que a gente chama de diferenciação celular, tá? Então, quando você tem uma variação na diferenciação celular, ou seja, a célula não completa essa diferenciação, você vai ter um processo chamado de metaplasia, tá? Então, você tem uma variação na diferenciação celular, ou seja, você tem uma célula madura, de repente ela regride e forma outra célula madura. Você tem uma variação de diferenciação, né? Quando não completa, eu tinha falado errado, quando não completa, né, você tem perda da diferenciação celular, isso se chama displasia. Então, metaplasia é quando você tem uma célula madura que se transforma em outra célula madura de mesma linhagem, e a metaplasia e a displasia é quando a célula não consegue completar. Por exemplo, é comum anemia displásica, né, ou displasia de medula, né? Então, esse é um termo também muito importante, tá? Fora esses termos, eu trouxe aqui mais alguns que são bastante comuns e interessantes. Por exemplo, a agenesia é quando não forma realmente, não forma um órgão. Então, por exemplo, essa menininha aqui, ela não formou a bacia, então ela não consegue articular as pernas. Então, ela tem que se defender andando com os braços, né? Então, não há formação, tá? A distrofia é quando a célula se forma normalmente, né? O bebezinho, a pessoa nasce normal e com o tempo vai ocorrendo a degeneração celular, né? Então existem várias doenças genéticas degenerativas, né? Isso se chama distrofia, tá? Então o que acontece? O, o órgão nasce normal, e aí, por um problema metabólico, genético, alguma coisa, com o passar dos anos, o órgão vai perdendo a sua função, né? Um exemplo aí seria o cientista, né? O Hopkins, né? Que passou sua vida numa cadeira de rodas, mas quando ele era jovem, antes da faculdade, ele era um jovem normal. Depois da faculdade começou a degeneração muscular, a distrofia muscular dele, tá? Tem a ectopia ou heterotopia. A ectopia ou heterotopia ocorre quando um tecido normal está no lugar errado. Topia se refere ao lugar, né? Então, ectopia é lugar fora do lugar, ou heterotopia também fora do lugar, tá? Então, um exemplo muito comum seria ovários ectópicos, né? Então, às vezes, ali na embriogênese, o ovário, em vez de ficar ali na trompa, ele fica fora da trompa, em outra região ali do abdômen, né? E o que acontece? Quando esse ovário ovula, ele, em vez de ovular para dentro do útero,
né, para dentro da trompa de falópio, ele vai ovular para a cavidade abdominal, né, lá no peritônio. E isso pode até gerar uma coisa que é bem conhecido e acontece também com uma certa frequência, a gestação ectópica, né? Então, um bebê pode crescer fora do útero, gestação ectópica, né? Tem até um filme lá que é, o Schwarzenegger, se eu não me engano, né? Tem um bebê, né? Através de gestação ectópica em homens, né? Mas isso é uma coisa extremamente perigosa, né? Assim, pode até ter um fundo científico, mas a gestação ectópica ela é muito problemática, né? O, o, um outro exemplo seria, por exemplo, a Angelina Jolie, né? Que ela tirou as mamas, porque ela descobriu lá que a mãe dela teve um câncer, né? E que esse câncer era genético e que ela tinha 90 e tantos por cento lá de chance de ter o câncer, então ela tirou as mamas e pôs prótese. Só que ela ainda tem chance de ter tumor de mama. Como é que pode? Se ela tirou as mamas, como é que ela pode? Porque existe um risco de você ter células ectópicas de mama em outros lugares, né? Então, é muito comum ectopia de células mamárias, né? Então, isso é um outro fato que está ligado à ectopia, tá? Então vamos falar dos 5 principais. Vamos começar com hipotrofia, tá? Lembrando que esse termo ainda é usado. E aqui tem uma definição que quando você decorar essa definição, você vai decorar a definição das próximas 3 também, porque é só se você entender, né? Então, o que, que é hipotrofia? Redução. Hipo é redução volumétrica adquirida de um órgão ou tecido. Veja que a definição, apesar de ser adaptação celular, a definição é uma ação de órgão ou tecido, tá? Às custas da redução do volume de cada uma das células, né? Então, essa é a definição de hipotrofia. Pode ser fisiológico ou patológico, tá? E aí você tem aqui, ó, causas, né? Diminuição da carga de trabalho, né? Se você fica jogando videogame, você vai criar calo no dedo, mas os músculos vão ficar mais enfraquecidos. Perda de inervação, por exemplo, um acidente de moto, o cara perde a inervação de um braço, o braço vai hipotrofiar. Diminuição do suprimento sanguíneo, por exemplo, aterosclerose, né? Nutrição inadequada, perda de estímulo endócrino, envelhecimento. O envelhecimento é sempre fisiológico, tá? De compressão. A gente vai ver algumas imagens para ver, ó. Diminuição de carga de trabalho, né? O cara que está com o braço engessado, quando você tira o gesso, o seu braço está menor, né? Perda de inervação, aqui tem o exemplo da diabetes, que dá essa, essa inflamação aqui na bainha de mielina, nas células de Schwann, né, que recobre os neurônios, e o que vai poder causar, né, a pessoa que tem diabetes pode ter hipotrofia de membros, de órgãos, etc. Aqui um exemplo aqui de uma doença que retornou, né, no nosso meio ambiente, a gente tinha extinto essa a poliomielite, né, ela retornou no planeta, né, a poliomielite é causada por um parvovírus, tá? E a poliomielite também destrói os nervos periféricos, né? E aí destruindo a inervação, causando essas hipotrofias bem graves, né? Que era bem comum metade do século passado, tá? Bem recente até, né? É, então, aqui a gente já falou da neuropatia, diabética também. A aterosclerose, a gente estava falando, né? A aterosclerose da carótida vai ter redução de cérebro. Olha a gravidade do negócio, né? A carótida é a artéria que leva, aqui, ó, as duas artérias que levam o sangue para o cérebro, né? Ou, se for nas artérias renais, por exemplo, pode ter hipotrofia dos rins, né? Então, nutrição inadequada. E na nutrição inadequada, a gente tem uma ordem de hipotrofia, né? Então, o primeiro órgão a hipotrofiar é o tecido adiposo. O tecido adiposo, no adulto, tem um número fixo de células,
Então você engorda, emagrece, só aumenta e diminui o tamanho das células, né? Então quando você faz uma dieta, você está fazendo hipotrofia do tecido adiposo do seu paciente, tá? E aí, é, como é que é essa ordem, né? Então seria primeiro o tecido de gordura, depois os músculos, principalmente o músculo esquelético, ele é muito usado como fonte de energia, né? Os maratonistas, por exemplo, no final da prova estão usando energia, tirando proteína do músculo e transformando em energia, né? O tecido linfóide, né? O, a pele, glândulas, ossos, pulmão, coração e no final você tem hipotrofia também cerebral, tá? É lógico que essa separação aqui, ela não é, ela é didática, né? Não é que termina a hipotrofia do tecido adiposo, começa a hipotrofia do músculo. Não, elas vão acontecendo meio que concomitantemente, mas começa mais intenso num, depois essa reserva vai diminuindo e vai trocando e buscando outras reservas para manter a vida, né? O termo caquexia é um termo muito importante, né? Você geralmente relaciona a caquexia com o enfermo de câncer, tá? Mas caquexia quer dizer emagrecimento agudo, né? Então, por qualquer causa, não precisa ser câncer, né? No câncer é comum, porque no câncer a pessoa está tomando químio, está vomitando, ou tem um tumor no tubo digestório também, né? Ou o tumor que está crescendo tão rápido, está consumindo um monte de nutrientes, né? Então tem uma série de causas, radioterapia também, né? Tudo isso causa caquexia, por isso que a caquexia é muito relacionado com câncer, mas não é exclusivo de câncer, ok? Perda do estímulo, estimulação endócrina também, né? Então você tem, por exemplo, é, a hipófise, né? Se você tiver destruição da hipófise, outras glândulas, né, que são estimuladas pela hipófise, por exemplo, a tireoide, adrenais e ovários, podem hipotrofiar, devem hipotrofiar, né? Você pode, por exemplo, ter, se você remover os ovários, ou tiver que remover os ovários por algum motivo, você vai ter atrofia de mama no paciente, atrofia de útero, genitália, etc, né? Então, precisa fazer reposição hormonal em alguns pacientes, tá? Atrofia senil, né? Que aí, no caso, como eu falei, ela é sempre fisiológica, né? É considerada fisiológica, né? Apesar que hoje se combate a senilidade, tem drogas, remédio para senilidade, então talvez esse conceito esteja mudando já, né? Que isso seria tão fisiológico, mas normalmente as pessoas envelhecem e durante esse envelhecimento tem hipotrofia junto com hipoplasia. A gente vai ver também, né? Cérebro, ossos, mucosas, todos os tecidos começam a reduzir. De compressão, que pode ser o paciente deitado, né, com pressão de decúbito, mas também pode ser, por exemplo, nesse caso aqui de hidrocefalia, né? Pode ter outros casos, como cálculos na vesícula, vocês viram a aula de cálculo da semana, fecaloma, que é uma formação nas fezes também, né? E outras doenças que causam compressão de paredes e órgãos, ok? Então tá, esses são os casos de hipertrofia, né? Hipotrofia. Quando a gente fala de hipertrofia, tá? Quando a gente fala de hipertrofia, se você jogar assim hipertrofia no Google, né? É, muitas coisas com relação à patologia e hipertrofia está relacionada à hipertrofia cardíaca, que é o principal problema, né, de hipertrofia na questão patológica. Se você tem hipertrofia de coração, pode causar a morte da pessoa, tá? E a gente vai entender qual que é a diferença de hipertrofia de coração do atleta e hipertrofia de coração do paciente cardíaco, tá? Então, hipertrofia é aumento volumétrico adquirido de um órgão ou tecido às custas do aumento do volume celular. É tudo igual a hipo, só que tirou a diminuição e pôs aumento aqui e aqui, ó, né? Então, você decorando uma delas, você consegue responder todas elas, ok?
Para a hipertrofia, diferente da hipotrofia, precisa de nutrição, precisa de nutriente e precisa de oxigênio. Então, quando você faz exercício de hipertrofia, você precisa de uma boa alimentação. Por isso é muito difícil você fazer hipertrofia e emagrecer ao mesmo tempo, né? Geralmente, os atletas eles fazem é, períodos para reduzir a gordura e períodos para ganhar massa, né? Com esquemas de nutrição e exercícios diferentes, tá? Mas não é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas é mais difícil apenas, né? Então, geralmente essa hipertrofia é uma adaptação do tecido à maior exigência de trabalho, tá? Então você é, vai ter uma série de situações patológicas que podem causar hipertrofia, tá? Por exemplo, a do miocárdio, que é a mais comum, é a mais famosa, é a mais importante, né? Por causa de uma sobrecarga de coração, muitas vezes devido a problemas periféricos ou do próprio coração, né? Defeitos na válvula, calcificação de válvula, etc. Tá? A hipertrofia de musculatura esquelética também pode ser patológica. Por exemplo, se o paciente tiver um desvio de coluna, vai ter hipertrofia de um lado e hipotrofia do outro, né? E esse lado hipertrofiado pode causar dores, né? Então, um exemplo de músculo esquelético, tá? Hipertrofia patológica de músculo esquelético. Hipertrofia de musculatura lisa geralmente ocorre quando você tem hipertrofia de neurônio que daquela região também, tá? Por exemplo, mas também pode ocorrer, por exemplo, numa bexiga que tem que fazer muita força para urinar porque tem uma pequena obstrução na uretra, né? Então ele tem que forçar muito para urinar e acabar ficando mais forte, né? Hipertrofia de células nervosas, aqui estava falando que acompanha também hipertrofia de musculatura lisa, e até hipertrofia de hepatócitos, né? Quando você se droga ou quando você toma um anestésico ou uma medicação, tá? Aqui tem algumas figuras para ilustrar o que a gente está falando. É lógico que isso aqui é uma montagem, né? Mas isso seria a ideia que você esforça só um lado e o outro lado não acompanha, tá? E aqui a principal, né? Olha, veja um coração com a parede normal, tá? Então tem essa espessura. E veja que esse ventrículo esquerdo aqui, esse aqui é o ventrículo esquerdo, ele é bem grande, né? Então, quando você tem a contração desse coração sadio, cada vez que ele contrai, ele empurra uma quantidade grande de sangue, né? E aí você tem o conceito de débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Quanto sangue o coração consegue empurrar em um período de tempo. Então vamos dizer assim, quanto sangue empurra num minuto, né? Vamos dar um exemplo. Então se o coração bater 80 vezes nesse minuto e empurrar 100 ml, então ele vai empurrar ali, né, 8 litros de sangue por minuto. Um exemplo, tá? Lógico que normalmente ele empurra menos, ele empurra 50, dá uns 4 litros, né? Mas isso não vem ao caso. Portanto, você entendeu o conceito que o débito cardíaco depende de quantas vezes o coração bate e quanto ele empurra de sangue em cada vez que ele bate, né? E aí você tem a capacidade do coração. Se tem um defeito na válvula, por exemplo, ele empurra o sangue e volta, ele empurra o sangue e volta, ele empurra o sangue e volta. Aí a pessoa começa a entrar faltar sangue, né? Daí tem um estímulo para ele bater mais rápido, porque ele está voltando muito, né? E aí o coração começa a hipertrofiar, tá? E aí você pensa, e qual é a diferença do atleta e do coração hipertrofiado? O atleta, ele vai treinar num período do dia, vai um super atleta treinar 8 horas, ou treinar 12 horas, né? Difícil, né? Isso é um exagero. Geralmente o atleta treina algumas horas por dia, né? E depois ele descansa. Então, o coração dele tem um período de descanso, um período que ele vai bater mais tranquilo. Então você tem uma hipertrofia, mas não chega a ter redução do tamanho dessa câmera aqui, ó. Não tem redução do ventrículo, né? Então ele tem um coração mais forte, consegue bater mais rápido e empurra mais volume de sangue. Esse é o coração do atleta. Então é uma hipertrofia fisiológica, né? É uma hipertrofia
onde um coração de atleta consegue empurrar até 4 vezes o que o coração de uma pessoa não treinada empurraria, tá? Acontece que no paciente cardíaco não tem descanso, né? O coração vai ter que bater forte 24 horas por dia sem descanso. Aí você tem uma hipertrofia exagerada. Veja a redução de câmara. A redução da câmara do ventrículo faz com que esse batimento desse coração agora seja inefetivo. Cada vez que ele bate, ele empurra só 10 ml, por exemplo, de sangue, né? Então ele se torna inefetivo. Então ele precisa bater mais ainda para compensar essa redução de câmara, o que vai levar o paciente a uma insuficiência cardíaca e morte, né? Então é essa a compreensão e a diferença, e essa é a doença mais importante em termos de hipertrofia. Hipoplasia. Agora a gente não está falando mais de células que aumentam de volume, a gente está falando de aumento de número de células, tá? Existem algumas patologias que são importantes também, né? Aqui então você tem a hipo, que é a redução do número de células, né? Então a definição é a mesma, só muda aqui número de células, ó. Diminuição do adquirida de órgão ou tecido devido à diminuição do número de células, né? Então, quando você tem embriogênese, né, você pode ter se isso ocorrer na embriogênese, essa redução, você pode ter um defeito de formação, por exemplo, uma hipoplasia pulmonar, renal, etc, tá? E ela pode ocorrer muitas vezes quando você tem uma diminuição do ritmo de renovação celular. Então, por exemplo, você tem muita morte celular e não está repondo essas células que morrem. Então você diminui o número de células desse tecido, tá? Fisiológica, por exemplo, na involução do timo, né, a partir da puberdade, a involução das gônadas no climatério e na selinidade, que também é considerada fisiológica, tá? Patológica. Qual que é o maior interesse de hipoplasias? Quando você pensa em hipoplasia, você pensa em anemia hipoplásica, ou, como falavam anteriores, anemia aplásica, né? O termo mais correto é hipoplásica. Também na AIDS, né? Ali, quando a AIDS está sintomática no final do período ali de AIDS, a gente vai ter aula de AIDS também, você tem involução dos linfonodos, né? Tá? E muitas vezes, gente, hipotrofia e hipoplasia acontece ao mesmo tempo. Então, essas separações didáticas que a gente faz, elas não são bem separadinhas assim, né? Na serenidade ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? E aqui, então, para completar o quarto, né, seria a hiperplasia, né? Essas 4 primeiras alterações celulares e de tecidos, né? Então, aumenta o volume de órgão e tecido devido ao aumento do número de células. E você, então, só pode ocorrer, diferente da hiperplasia, da hipertrofia, a hiperplasia só vai ocorrer em tecidos que têm a capacidade replicativa. Então, não vai ocorrer hiperplasia no músculo esquelético, não vai ocorrer hiperplasia no sistema nervoso central, né? Então, algumas células, elas são chamadas perenes, são células que não fazem mais mitose, né? Você tem aquele número de células a partir de uma idade e fica aquele número fixo, tá? As células, a sobrecarga de trabalho, então, pode gerar essa hiperplasia e as células tendem a conservar o controle da divisão celular. Presta atenção que isso é importante, porque na hiperplasia você tem controle. Se você perder o controle de divisão celular, você passa a ser uma neoplasia. Isso é uma aula à parte, tá? Que o professor Augusto depois vai trazer. A hiperplasia, ela costuma ser reversível, tá? Então, diferente das neoplasias, as células ainda controlam a sua divisão, né? Não tem um descontrole de divisão celular, ok? Então, fisiológico, a gente pode lembrar do útero durante a gestação, aumenta o número de células, as mamas durante a lactação, aumenta o número de células, né? A hiperplasia compensadora, por exemplo, quando você tira um pedaço do fígado
né? Então o fígado ele pode crescer, né? De novo, né? Você pode ter esse processo de hiperplasia fazendo reparo do fígado, a gente vai ter uma aula de reparo depois, tá? E com relação à patologia, né? Essas hiperplasias, elas podem ser secundárias à hiperestimulação hormonal, né? Exemplo, hiperfunção da hipófise, síndrome de Cushing, né? Síndrome de Cushing é uma síndrome onde você tem muito hormônio estimulando a sua córtex da adrenal, que é a suprarrenal, né? Onde produz o cortisol e joga muito cortisol e dá uma obesidade característica, né? Uma distribuição de gordura que distribui muita gordura aqui, muito no abdômen, né? E a pele fica fininha, a pessoa começa a ter estrias, muitas estrias, né? Então, é, são situações patológicas onde você tem hiperplasia, né? No caso aqui, hiperplasias de glândulas, né? Excesso de estrógenos, né? E diversas hiperplasias. Mas uma das hiperplasias mais importantes, tá? São os pólipos, que são diferentes dos papilomas, né? Papilomas são as verrugas, né? Elas são geralmente causadas por vírus, ok? Então, o HPV, né? O papiloma humano, né? É um agente viral que pega a pele e pode estar relacionado com risco à formação de neoplasias, tá? Agora, os pólipos também são riscos de neoplasia e os pólipos não são contaminados com vírus, tá? Então, a diferença principal é que o pólipo ele é uma formação, parece um cogumelo, assim, uma verruga, né? Só que ele não tem infecção, né? É um processo só mais de estímulo mecânico, né? E de irritação, tá? Muito comum esses pólipos nos idosos, no intestino, que devem ser removidos para evitar a formação de câncer, né? Então você faz lá o exame para olhar a região ali do intestino grosso, tá? Tem agora a metaplasia que tem uma definição completamente diferente, então aquelas 4 definições servem para aqueles 4 processos. Na metaplasia você tem o quê? Uma célula adulta, ela vai se transformar em outra célula adulta de mesma linhagem. Então não dá para, por exemplo, uma célula do ectoderma transformar em mesoderma, ou uma célula, né, trocar de linhagem, elas ficam dentro ali da sua linhagem. Então, geralmente, os epitélios transformam em outro epitélio, assim por diante, tá? E aqui eu tenho 2 exemplos, ó. Eu trouxe 2 exemplos que são importantes. A metaplasia brônquica, que ocorre no fumante. Então, aqui nas vias aéreas superiores, você tem células de epitélio ciliado, né? E são tubulares e ciliados, e esses cílios jogam o catarro para cima para você poder engolir, tá? No fumante, a agressão acaba fazendo com que esse tecido, que é muito sensível, se torne num pseudoestratificado, né? Quer dizer, num tecido estratificado, o ciliado ele é pseudoestratificado, num tecido estratificado, onde as células então passam a ter mais resistência, tá? E elas passa a ser um epitélio pavimentoso, ou seja, as células vão morrendo e vão soltando ali, né? Isso faz com que haja perda da, da remoção do muco. E aí você tem aquele pigarro, né? Aquela tossinha do fumante. Né? O fumante precisa tossir para conseguir tirar o catarro, porque ele não tem mais os cílios que fariam essa função, tá? Também tem, que é importante a gente lembrar, o exame de colo de útero, né? Então, quando você vê essas alterações de metaplasia lá nas células do colo do útero, isso geralmente é sinal de uma inflamação crônica e ela precede essa inflamação crônica ao risco, né, de se formar neoplasias no útero e no colo do útero, tá? Então, essas são as coisas relacionadas à metaplasia mais importante, tá? Então a aula de hoje era isso. Essa tem um questionário específico dessa aula, tá? Prestem atenção.
eu estou deixando 2 tentativas para vocês, tá? Leiam todo o material e depois vão para o questionário. Muito obrigado e até mais.